Olá, hoje o Gente de Cá e de Lá inaugura uma nova era. Curiosamente, repetindo a boa visita sempre extraordinária do ministro Gilmar Mendes, um amigo de Portugal, pelo tempo do Fórum, a sua 12ª edição. Nesta nova era do Gente de Cá e de Lá, acolhemos também o Ricardo Santos Ferreira, o Jornal Económico, que passará a ser parceiro destas entrevistas, destas conversas descontraídas com gente de cá e de lá, nesta cada vez mais intensa relação de Portugal com o Brasil. Obrigado, Ministro. Muito obrigado, bem-vindo, em primeiro lugar, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Fórum Jurídico de Lisboa, que é uma criação sua, de que é promotor, vai na sua 12ª edição. A que é que se deve esta longevidade e qual é o objetivo deste encontro? Nós começamos esse debate a partir de uma perspectiva que já tentávamos desenvolver no Brasil, que era o diálogo institucional e constitucional entre Brasil, Portugal e também outros países. E fazíamos um fórum, um seminário de direito constitucional, que eu acho que já vai lá na 25ª ou 26ª edição. E nas conversas que fazíamos e fizemos com os partners portugueses, especialmente o professor Blanco de Moraes, surgiu a ideia de fazermos um fórum que poderia ser realizado no Brasil ou em Portugal, ou alternadamente no Brasil e em Portugal. E começamos então, ainda de forma bastante modesta, o Fórum de Lisboa. Isso já vai há 12 anos. E claro, já na sua primeira edição, embora nós tenhamos chamado de Fórum Jurídico, trouxemos temas que interessam a comunidade como um todo e que de alguma forma também tem abrigo na Constituição. Uma questão econômica, a questão financeira, os nossos países vivem esses desafios do equilíbrio fiscal, da responsabilidade social, da responsabilidade fiscal. Portugal havia passado por momentos traumáticos em função da Troika, e todas essas questões foram sendo inseridas no contexto do fórum. E cada vez mais as pessoas passaram a se interessar, porque em determinados momentos, como sabem, nós tínhamos muitas divisões no Brasil, continuamos a tê-las, mas as pessoas diziam, este é um espaço livre. Por outro lado, nós perfilhamos aquilo que a Constituição portuguesa e brasileira recomendam, que é a ideia do pluralismo. Por aqui vocês veem, passam pessoas de diversas tendências políticas, num ambiente absolutamente descontraído. Eu ia lhe perguntar isso mesmo. Dialógico e descontraído e civilizado. Ontem, na conferência de abertura, alguém dizia: porque é que nós nos encontramos em Lisboa? No Brasil fala-se que o evento do ministro Gilmar Mendes é um acontecimento. Há uma diferença grande, às vezes, de percepção naquilo que se diz no Brasil e em Portugal, porque as línguas, sendo a mesma, elas são diferentes. Sim. E têm muitas diferenças. Mas o que nós encontramos aqui é um evento dedicado ao pensamento, sobretudo, e ao debate de questões que são hoje fraturantes para todas as sociedades do mundo, não é só para o Brasil. As fake news, a inteligência artificial, a regulamentação necessária e obrigatória que tem que ter. Mas eu gostava de lhe perguntar se isto realmente, no pensamento de quem organizou isto e viu crescer o fórum ao longo deste tempo, se Lisboa ou Portugal tem hoje um espaço para a língua portuguesa e também para o mundo de pensamento, e é um espaço com que características? Eu acho que sim. Certamente Portugal vive, a despeito de alguns problemas políticos que ocorreram durante os anos, o desafio que teve de superação da grave crise econômica, Portugal tem um ambiente de paz política. As relações são bastante civilizadas e isso não se traduz
em agressões. É claro, sempre haverá momentos e peculiaridades. E também tem uma relação de muito acolhimento, eu diria que até de orgulho em relação à grande obra que é o Brasil. A maior obra, talvez, do Império Português foi a construção deste O colosso. ministro disse-nos uma vez que o Brasil foi a principal criação de Portugal. Isto, e que também fala bem até da gestão portuguesa. Veja que os nossos irmãos latino-americanos se fragmentaram todos e o Brasil foi mantido como unidade. Já isto era uma preocupação da coroa portuguesa. Então aqui nós encontramos a ambiência adequada. Uma vez ou outra, num dos fóruns, tentaram dizer o fórum vai discutir o impeachment da Dilma, então tentaram fazer manifestações, mas isto é absolutamente isolado. Nós encontramos aqui um ambiente propício. Também um dado que os senhores podem verificar, que é o seguinte: pessoas que estão participando do fórum como palestrantes, em seguida eles se transformam em assistentes. Eles fazem aqui uma imersão. Sim. É uma outra resposta que nós podemos dar para aqueles que perguntam por que não fazer no Brasil. Certamente chamaríamos um palestrante, ele viria e em seguida se recolheria nos seus afazeres. Ele tira esses 3 dias para, de fato, fazer uma imersão. Eu acabo de me encontrar com o ministro Jobim, o ex-ministro Jobim, ministro da Justiça, ministro Supremo, ministro da Defesa, que estava andando pelos painéis e encantado com os debates. Se trata do presidente do BTG, de um dos maiores bancos brasileiros, que está participando ativamente. E assim vários. O senhor sente que está a construir o futuro? Essa é a percepção de que, de fato, nós estamos discutindo questões relevantes para o Brasil, para Portugal, para o mundo, e vem questões, às vezes, práticas, como Portugal está resolvendo o problema do transporte, portos modernos, isso é possível fazer, ou a questão do saneamento, em que houve avanços enormes e que o Brasil vem agora também avançando. É um compromisso nosso para que em 2030 80% das águas sejam tratadas. Nós temos grandes problemas de saúde por conta também desta questão. E isso está sendo avançado. O governador do Rio falava encantado que já se vê golfinhos na Baía da Guanabara a partir desse bem-sucedido projeto de privatização. O Brasil também tem muitos exemplos a dar. A própria resiliência da democracia, o trabalho de combate às fake news, o enfrentamento que tivemos em defesa da democracia no governo Bolsonaro, a questão da saúde, em que houve problemas no que diz respeito à epidemia de Covid-19, porque tínhamos um governo federal negacionista, mas o tribunal também atuou fortemente. Recentemente, um jornalista americano dizia que o Brasil, ou recomendava que as pessoas lessem a Constituição, e fez um certo suspense. E aí foi contando as histórias daquilo que se passava num país imaginário. E disse, eu estou recomendando que vocês leiam a Constituição brasileira e que, de fato, reparem como o Brasil tratou o episódio do 8 de janeiro vis-à-vis ao 6 de janeiro americano. Em suma, são diálogos extremamente importantes. Também uma outra positiva coincidência, na Universidade de Lisboa e também na Universidade de Coimbra e em outras universidades, estudam muitos brasileiros, tanto na graduação como na pós-graduação. Cada vez mais hoje ensinam também. E também ensinam. Então, é possível, de fato, se fazer um diálogo muito profícuo. Então, há muitas razões para nós justificarmos esse evento aqui. E, a rigor, a resposta maior vem da adesão. Sim. As pessoas Quantas pessoas? Alguma coisa como 2.500 pessoas. Algumas pessoas que se dispõem a bloquear
a sua agenda por um período no Brasil, fazem férias parciais, vêm às suas próprias custas. Uma boa parte dos palestrantes, os senhores verão na mídia brasileira, pergunta sobre custos, uma boa parte dos palestrantes custeiam os seus próprios... Aliás, um movimento que é importante para a economia portuguesa. Isto. Eu não sei calcular isto, mas as pessoas dizem... Isso era uma boa, é uma boa ir perguntar quanto é que o fórum impacta na economia portuguesa. Eu imagino que a TAP deva estar contente, porque, obviamente, há brasileiros vindo de todos os lugares, com suas famílias, com seus familiares, portanto, é um número muito expressivo. O ministro é o decano, nesta altura, do STF. Neste período, já lá vão 2 décadas, neste período o STF foi chamado a uma grande intervenção, um grande papel na consolidação da democracia, como referiu há pouco. Estes últimos anos foram os mais importantes da sua vivência no STF, foi a demonstração do papel que pode ter no quadro político e mais do que isso, no quadro institucional brasileiro. Eu tenho a impressão que sim, porque nunca o tribunal tinha sido tão desafiado. Né? Sempre houve críticas, e é compreensível, um tribunal com ampla competência, sempre há críticas, como se critica também a Corte Constitucional em Portugal, a Corte Constitucional alemã, em suma, é normal esse tipo... É bom poder-se criticar. Isso. E é até uma forma de corrigenda, de se fazer projetos de, olha, talvez aqui a Corte não tenha atuado bem. Mas nós nunca tivemos, em nenhum momento, e nem se esperava, a ideia de um governo que contestasse o judiciário e que parecesse ter um projeto de supressão a partir de um discurso que se popularizou. As pessoas nas ruas, nas manifestações de Bolsonaro, gritavam: Supremo somos nós. Portanto, o Supremo é o povo. O povo somos nós que estamos na rua. Né? E depois vimos várias medidas. E esse quadro se agravou durante a pandemia, porque essa divisão que se fez na sociedade, ou que se fez entre pessoas de todos os lados, se fez de uma forma muito marcante na sociedade. E o tribunal não teve escolha. Diante do negacionismo do governo, o tribunal foi intervencionista, fortaleceu estados e municípios para que eles aplicassem a recomendação da OMS, isolamento social, medidas de prevenção. É claro que se os governos estivessem integrados no sistema que está na Constituição, que é o SUS, seria muito mais fácil fazer isolamento social parcial. Óbvio que isso custa para a vida das pessoas. O comerciante que fecha o seu comércio, ele sofre. É difícil indenizá-lo nesse contexto. Então, as premissas desse negacionismo levaram o tribunal a validar as intervenções e, obviamente, deu ao governo federal o discurso de que ele não tinha uma política pública de saúde porque nós invalidávamos ou impedíamos. E tudo isso fez com que os seguidores do governo, que são muitos, nós vimos que nas eleições nós tivemos um resultado muito... Taco a taco, como se taco diz a taco, né? Muito apertado, são muitos, passaram a acreditar que o grande mal do Brasil seria o Supremo Tribunal Federal, que Bolsonaro não desenvolveu uma política pública adequada de saúde graças ao impedimento do tribunal, quando nós víamos que não se tinha política pública, que se propunha ivermectina, ou cloroquina, ou coisas assim, não é? Ministro, essa intervenção do Supremo Tribunal, ela inaugura, na era da globalização, uma questão de necessidade. Hoje, os desafios que se colocam à democracia, pela pulverização dos mecanismos de comunicação, pela sua falta de controle, de uma muito debatida e às vezes polémica necessidade de controle, que depois impacta
nas notícias falsas, na liberdade de imprensa, mas numa série de questões que hoje qualquer observador atento percebe que o povo sozinho não se basta. Hoje a sociedade se complexificou e é preciso que esse pensamento ele consiga guiar a democracia ao seu sítio. O que é que pensa destes desafios que se aproximam para as democracias, não só no Brasil, que liderou com este movimento essa visão nova, mas... Sim, e com o inquérito para as fake news, Isso. foi um marco. Nós percebemos que as eleições de 2018 tinham sido decididas com uma mudança completa de perspectiva. É claro que o candidato Bolsonaro contou com a simpatia daqueles movimentos em torno da Lava Jato. Bolsonaro teve, temos que reconhecer, a habilidade de se travestir no candidato antipolítica, o que é um fenômeno, vamos chamar Coisa assim. que já tinha acontecido lá atrás com o Fernando Collor de Mello, eventualmente. Isto que acontece com os movimentos populistas, né? Ele conseguiu vestir esta roupa, embora fosse talvez o mais profissional dos políticos, né? Dedicado a... Tinha uma empresa familiar de política, né? Ainda tem. Mas se travestiu nesse personagem e por isso... E também revolucionou a comunicação das eleições. Se nós conversarmos com o Geraldo Alckmin, ele tinha toda a confiança de que com o leque de alianças que fizeram com os partidos, ele teria mais tempo de televisão e com isso estaria liquidada a eleição. Ou ele seria um competidor bastante plausível. E não se deu nada disso, porque as redes sociais... E aí, obviamente, tem muitas perguntas. Quem os orientou? O fato é que Bolsonaro usou as redes sociais e aí se valeu muito das fake news. O que resultou numa decisão do Supremo, já em março de 2019, o ministro Toffoli tomou essa decisão e designou o ministro Alexandre responsável por esse inquérito, de abrir um inquérito sobre as fake news. E isso permitiu-nos fazer esse controle, esse avanço, que, obviamente, serviu de freio inibitório, eu imagino, porque no Brasil, vocês acompanham na imprensa, se falava até num gabinete do ódio, que seria comandado por ninguém mais, ninguém menos do que pelo próprio Carlos Bolsonaro. Portanto, eles não só ganharam a eleição de forma competente, se valendo desses fatores que eram favoráveis, o não crescimento da economia, que obviamente se traduz do outro lado na ideia, vamos fortalecer então o combate à corrupção, mas também agora eles se preparam para governar e fazendo uma destruição. Só para vocês terem uma ideia, buscam um ministro da educação que perfilhava as ideias do Olavo de Carvalho, que não falava português. Era um estrangeiro. Era um hispânico e que tinha um preconceito enorme com as universidades públicas, portanto, fazia campanha. Claro, as universidades públicas precisam de reforma, ninguém vai negar, não é? Mas isso mostra... claro que ele não durou também muito tempo, e aí foram se fazendo as substituições. Era uma gente que não tinha a cultura da governança, da política tradicional, até que, em algum momento, Bolsonaro percebe que poderia ser atingido por um impeachment ou pela inviabilidade governamental e cede espaços ao centrão, não é? E faz mudanças importantes. Mas, depois, ele também incentiva radicais o uso dos militares que nós não tínhamos na memória. Uma coisa que depois deteriorou muito a própria instituição. Até hoje, e isso é uma coisa que não é tão simples assim para o Brasil. Não é tão simples e que tinha sido uma equação que o Brasil tinha resolvido bem. Inclusive,
com a questão da anistia recíproca, portanto, não envolver os militares em processos criminais, nenhuma cena de vindita ou de vingança. Por outro lado, os militares também cumpriram as suas funções, até mesmo complementares ou suplementares na área da segurança pública, com uma outra anomalia que nós desenvolvemos, que é a greve de policiais. Hoje nós temos uma politização das polícias militares, é um dado preocupante que precisamos corrigir. Mas não é? isso são sinais de polarização, os sinais de polarização que levaram até ao 8 de Ao janeiro. 8 de janeiro. Depois desses acontecimentos, depois de serenar o período de governação, acha que já estão ultrapassados, essa fase está ultrapassada ou ainda se sente muita polarização? Não, a polarização existe. E eu tenho a impressão de que, especialmente a extrema-direita, ela precisa da polarização. Ela se alimenta dela. Ela precisa de gestos extremados. E nós não devemos confundir a extrema-direita com as pessoas que têm posições de centro-direita, que são absolutamente legítimas e normais. Mas nós vimos que, às vezes, isso leva a um radicalismo. Por conta, por exemplo, da discussão sobre o aborto, se preparou no Congresso Nacional um projeto que simplesmente proibia o aborto legal no Brasil. Veja, isso já está na nossa legislação desde 1940. Nós estamos falando do governo Getúlio Vargas. Sim. Portanto, que é o caso de violência sexual contra a mulher ou o caso de perigo para a saúde da mãe. Eles estavam suprimindo. Com demonstrações, eu lembro-me daquele episódio no Congresso, Sim. com aquela contadora de histórias. Foi até a minha coluna está 2 semanas atrás e eu questionava como é que pode as instituições democráticas permitirem aquele espetáculo. Porque Pois e veja, com argumentos que levam, às vezes, a um engajamento ideológico, por exemplo, de médicos, que dificultam a feitura da interrupção da gravidez quando ela é absolutamente legítima, decorrente de violência sexual. Não é? E nós temos, infelizmente, muitos casos. E eles dificultam também, com esse tipo de discussão, o que poderia ser profilático, que é fazer educação sexual nas escolas, preparar. Nós temos um grande índice de gravidez de menores, de pessoas, de crianças ainda na transição da infância para a juventude, para a adolescência, mas eles transformam isso em tabu. Não se pode ensinar isso nas escolas. que é só uma questão tática, de sobrevivência. Claro. E, ministro, E, obviamente, imputa ao outro aquilo que eles fazem. Eles dizem que aqueles outros querem uma liberação geral e que querem um mundo promíscuo, não é? Então, isso não é razoável. Ministro, olhando de fora agora, nós vemos que durante a presidência Bolsonaro o Brasil foi muito criticado e foi isolado internacionalmente. Essa fase está ultrapassada ou, tendo em conta o papel do Brasil no atual quadro geopolítico, apareceram outro tipo de críticas? Temos uma nova posição, temos um novo processo de afirmação, mas o mundo também está diferente. O mundo está diferente. De fato, nós temos que ter muito cuidado. Mas eu acho que foi extremamente positivo a mudança. O Lula é um cidadão do mundo, ele conversa com as diferentes forças e é reconhecido como um líder democrático. É claro que nós somos a 9ª economia do mundo. Se tivermos sorte e juízo, muito provavelmente estaremos entre as 7, 6, 5. Foi a 5ª economia do mundo. Podemos
temos Sorte e juízo é um grande conceito. né? Temos condições de estarmos entre as nações líderes do mundo. Nós temos as melhores condições, por exemplo, para a energia limpa. 80% ou mais da nossa energia vem da água, da energia hidráulica. Sim. Nós temos um potencial enorme para hidrogênio verde, nós temos um potencial enorme para energia solar, energia eólica. Hoje temos usinas, verdadeiras Itaipus já de usinas eólicas ou de usina solar. Temos um parque industrial respeitável, né? Temos um mercado consumidor grande. Portanto, a rigor, nós temos mais do que um potencial, né? Nós temos muitas riquezas que faltam, que são carências mundo afora. A nossa riqueza mineral é significativa. O petróleo, temos embates e tal, mas muitos estão assim animadíssimos com a transformação de regiões pobres da Amazônia com a possibilidade de petróleo na chamada foz do Amazonas, Sim. que não tem nada de comprometer o meio ambiente. A Guiana está fazendo essa... Mais outra arma de arremesso tática. Isto. Né? O Brasil, na verdade, produz alimentos porque destrói floresta. Nada disto. Isso é exatamente o contrário. Né? O Brasil só tem 37% do seu solo arável ocupado. Isso preocupa muito outros players internacionais. Isso. E aí o tema do meio ambiente se torna também um tema da guerra comercial que nós temos. Farm here, forest there, como dizem os americanos. Isso, né? Então, nós temos que estar atentos a isso e saber aquilo que é bom, sempre sendo respeitosos, claro, com os parâmetros do meio ambiente. E, claro, nesse sentido, a nossa política internacional terá que levar em conta essa nova situação, o diálogo Sul-Sul, toda essa realidade. Recentemente, por exemplo, se apostou muito no acordo Mercosul-União Europeia, e aparentemente conta com resistências, até mesmo da França, por razões muito provavelmente comerciais. Mas outros acordos se abrem, o mundo depende muito de alimentos, né? E nós temos essa capacidade. Se fala muito das revoluções industriais, inclusive da revolução tecnológica, e se esquece que no Brasil nós fizemos uma revolução na área da agricultura. Em espaços relativamente pequenos, nós conseguimos uma produtividade muito grande graças à tecnologia. Isso preocupa muito outros competidores internacionais do Brasil. Nós já acabámos o nosso tempo, mas para terminarmos, enumerou aí alguns desafios, mesmo em relação ao Brasil e ao posicionamento no mundo. E eu perguntava-lhe esta relação entre o Brasil e o Portugal, alargando ainda mais, esta relação com os países que falam português, incluindo aqui, por exemplo, o Angola, como é que pode contribuir para a resposta a esses desafios? Eu acho que acho que isso voltou a compor as nossas preocupações, ao contrário do que ocorria no governo anterior, e sempre foi uma política de abertura para os países lusófonos, né, especialmente os países da África, mas na verdade nós tínhamos uma política amiga também para com a África. O fenômeno da Lava Jato levou à destruição de empresas que atuavam na África. Eu acho que tudo isso, de alguma forma, está sendo resgatado. Nós estamos criando uma nova institucionalidade, ainda hoje eu lia nos jornais, sobre os acordos de leniência que foram feitos com essas empresas e a possibilidade de redução dos ônus que elas assumiram. Eu acredito que o Brasil volta a ser um importante player internacional e é fundamental que nós tenhamos essa atenção para com Portugal, para com os países lusófonos,
foi uma invenção até do brasileiro, do Zé Aparecido, essa ideia da comunidade de CPLP. Eu acho que nós devemos devotar mais atenção a isso. Eu coloquei já para os colegas do fórum que nós devemos ter um capítulo sobre o CPLP já para o próximo fórum. Isso é fundamental, que nós, que temos essa pátria comum, que é a nossa língua portuguesa, estejamos, de fato, atentos a isso. E creio que a relação que Portugal hoje exerce na Europa, agora a designação muito benfazeja e digna de elogio do Costa para a presidência do Conselho, e veja, Costa é um amigo do Brasil, é alguém que sempre falou em prol do acordo Europa-Mercosul, em suma. E Portugal sempre apoiou o Brasil nos seus pleitos. Se nós olharmos os diferendos nas assembleias internacionais, então isto é notório, né? Nós temos, então, que perceber esse papel e nos valer, inclusive, dessa boa integração de Portugal na União Europeia. Eu acho que isso... Até eu tenho uma curiosidade, com a presença de tantos brasileiros hoje em Portugal, eu imagino que daqui a 10 anos vocês estejam falando até de uma transformação. Antes do Ricardo terminar, era isso mesmo que eu ia. Deste pensamento cotidiano que nós fazemos sobre este novo momento de encontro de Portugal e do Brasil, há muitos brasileiros que encontram um sentimento de juventude aqui em Portugal. Hoje há 800 mil, dizem, talvez mais, o número cresce. Há 150 voos todas as semanas de Portugal para o Brasil. Este é um momento único na história. Nós estamos assistindo a um movimento, eu às vezes gosto de lhe chamar de contracolonização, como um exemplo, mas hoje o Brasil encontra aqui em Portugal e na Europa um eixo que é onde o Sul e o Norte se encontram à mesma mesa em pé de igualdade. Isso eu acho que é interessante, essa é uma perspectiva. E é interessante que o Miguel Helvas fez uma brincadeira na sua fala ontem, num dos painéis, dizendo que Portugal tinha descoberto o Brasil e tinha ido para lá. Inclusive, Dom João VI levou o poder português para lá. E que nós agora temos trazido o poder brasileiro para Portugal. Mas, na verdade, isso mostra um congraçamento, um encontro. Claro que se pode desenvolver em várias áreas de investimento, tanto de brasileiros aqui como de portugueses no Brasil. Acho que essas questões precisam ser bastante alinhadas. Certamente também há experiências frustradas nessa relação. Como em tudo. Muito, né? Sentimento de que as coisas não corresponderam às expectativas. Aí há problemas também culturais, né? E que nós precisamos nos adaptar. Mas eu imagino que daqui a pouco nós estejamos conversando um pouco sobre isso, porque encontramos brasileiros aqui nas mais diversas posições hoje, ou alguns que, inclusive, vivem entre aqui e o Brasil. Gente cai de lá. Gente cai de lá, né? Quem podia imaginar que daqui a pouco teríamos uma ponte aérea entre Lisboa e Brasília, Rio, São Paulo, e hoje isso já ocorre com grande naturalidade, né? Eu mesmo já, em alguns momentos, já vim e voltei em 2 ou 3 dias, então é algo muito interessante. E eu acho que daqui a pouco nós vamos estar falando nessa transformação, não sei como isso vai ser interpretado, mas talvez com uma maior integração. O fórum chama-se assim no futuro, isso. não é isso? Eu acho que o nome é muito feliz. Ministro Manuel Mendes, muito obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista poderá ser vista e lida em jornaleconómico.pt, mas também vai ser lida na coluna Gente Cá e Gente Lá, na Folha de São Paulo, e também pode ser ouvida em podcast nas principais plataformas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.